Fala galera, aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. 18 ainda, cara. Você foi eleito pelas urnas eletrônicas, né? Sim, que vamos falar sobre isso. Hoje tu bate com força. Teve um evento lá que você chamou os embaixadores para basicamente falar mal das urnas eletrônicas. Mas já foi eleito pelas urnas eletrônicas desde o começo que elas foram implantadas, né? Eu apresentei lá atrás um projeto para o voto impresso. Mas em 93 o senhor pediu para ser urna eletrônica, não foi? Não, lá atrás, no começo, eu apoiei a eletrônica. Mas você pode ver, hoje falei com banqueiros aqui na Febraban. Eu perguntei, por que vocês gastam uma fortuna para se precaver de ataques cibernéticos? E a gente não? O Brasil não? Eu falei para eles, vocês podem ter um órgão em Brasília, não falei que era no TSE, né? Tá. Vocês podem pegar a tecnologia lá e deixar de gastar uma fortuna com isso. Tudo se aperfeiçoa. Agora, o que acontece? Eu não falo de urna eletrônica, eu estou me comportando como um magistrado a questão do eletrônico. Eu falo que estão nos autos. Né? O que aconteceu? 2018. Eu, candidato, facada, primeiro turno. Em dado momento, apareceu uma fotografia na televisão da apuração. Apurado mais ou menos 10%, apurado quase 90% do Nordeste e aproximadamente 40% do Sudeste. Eu estava com 49%. Ganhei eleições. Pô, quando acabou o primeiro turno, passei para 46%. Espera aí. O forte do PT é o Nordeste. Fiquei chateado, tudo bem. Segundo turno, eu ganhei. Deve acontecer algo fantástico. Que eu falo para a imprensa não quer ouvir. Eu dou o inquérito da PF de 2018 para quem quiser. Para quem quiser. Apesar do Supremo falar que ele é confidencial, não é confidencial, estão mentindo. Quem fala é o Barroso e o Fachin, estão mentindo. Tá? Então, se um jornal procurar o senhor atrás disso daí... Ninguém quer procurar, já ofereci para todo mundo. Posso mandar para você uma cópia do inquérito. Então, o que aconteceu? Houve uma denúncia de uma lauda dizendo que os hackers ficaram dentro do TSE por vários meses e poderiam ter feito um montão de coisa. Quando a ministra Rosa Weber tomou conhecimento daquela denúncia, e imediatamente ela pediu para abrir um inquérito. Que se houve fraude, fraudou quem ganhou. Eu havia fraudado. Sim. Bem, começou rapidamente a Polícia Federal, decisão urgente da ministra Rosa Weber, apurar a fraude naquele papel da denúncia. Então, e rapidamente o TSE começou a prestar informações. Então, o que eu vou falar aqui está assinado pelo seu Giuseppe, é o chefe da UTI, lá do Giuseppe Giannini. Giuseppe Giannini. E ele escreve lá, responde ao TSE, olha, desde o início de março de 2018 até o segundo turno, os hackers ficaram dentro do TSE. O TSE que disse isso para a PF, não sou eu. Diz mais, que eles ficaram com a senha de um ministro. E esse ministro, de nome Banhos. E diz mais, que vários outros senhas, inclusive do braço direito do senhor Giuseppe Giannini, teve a senha também capturada pelos hacks. O TSE que diz isso, meu Deus do céu, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Isso é um inquérito de 2018. 18, sim, novembro de 2018. Mas a Polícia Federal pede os logs. Qualquer órgão público, houve invasão, eles têm obrigação, independente de pedido, fornecer os logs que você pode fornecer poucas horas depois. Poucas horas depois. A PF pede os logs, que o TSE tinha que ter informado. Pede os logs. 7 meses depois, o TSE diz que os logs foram apagados de forma inadvertida por uma empresa que fez manutenção dos computadores. Meu Deus do céu. Parece um erro de amador. Isso daí. Olha, eu posso tirar uma conclusão disso, mas não quero aí ser acusado de leviano. Alguma coisa acertada com os hackers entre o primeiro e o segundo turno não foi cumprido. Se fosse cumprido, eu acho que o resultado poderia ter sido diferente.
Acreditar no eletrônico, você pode acreditar, mas você acredita em quem faz o programa? Por que é uma sala cofre apuração? A lei diz que a apuração tem que ser pública. Eu não estou com medo de perder a eleição, não estou preocupado com isso. Ele quer... Se eu quisesse dar golpe, eu não falaria nada, deixa correr, no último dia dar o golpe. Ou você fala que vai dar golpe agora? Por que essa acusação de golpista para cima de mim? Eu quero nossa palavra é transparência, mais nada além disso. E daí o que aconteceu? Até hoje o inquérito não foi fechado. Quer ver uma coisa fantástica? Eu peço que ele está em casa, pega um papel e uma caneta. Anota aí. Começou a apuração das eleições em capital São Paulo em 2020. Tá? Primeiro turno. Com 0,39% das urnas apuradas, o sistema tem um blackout. Trava o sistema. Daí você vê na televisão, 0,39 apurado. Estava lá. Estava lá o Covas, com tanto por cento. Estava lá o França, tanto por cento, dos 39, né? Estava lá o Celso Russomano, Boulos, do primeiro ao sexto. De repente, destrava o programa e vai para o 100%. Daí você vê, a classificação é exatamente a mesma. Covas, França, Boulos. Pode acontecer? Pode acontecer. Apesar de a gente saber que as primeiras sessões apuradas são mais próximas do TRE. A periferia nem sempre tem uma ideia semelhante, né? O voto semelhante a quem está ali mais no centro da cidade. Pode acontecer? Pode. Agora, outra coisa. Despreze as casas decimais dos percentuais. O mesmo percentual com 0,39 é com 100%. O mesmo percentual. Desprezando a casa decimal. Se você pegar o 7º e o 8º lugar, acho que foi a Joyce House, mas não sei mais quem, ambos tiveram no primeiro turno 1, alguma coisa. No segundo turno, ambos tiveram 1, alguma coisa. Só inverteu o percentual. Isso pode acontecer? Pode. É quase você achar um grão de areia na praia de Copacabana. São suspeitas. Por que não aceitar as propostas das Forças Armadas? As Forças Armadas não estão interferindo no processo eleitoral. Em portaria de outubro do ano passado, o senhor Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, convidou as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Só que ele, eu acho que não sabia que era o chefe supremo das Forças Armadas, que sou eu. Convidou as nossas Forças Armadas, ou as minhas Forças Armadas, a participar da transparência eleitoral. Eu acho que o senhor Barroso não sabia que nós temos um comando de defesa cibernética, mais de 200 pessoas, o pessoal lá que entende do assunto. Que é a galera que estava revisando o código-fonte. Sim, era essa galera? Olha só. E daí que fomos convidados. Daí... Comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo e comecei a ganhar mais dinheiro. E aí eu comecei a perceber que existiam várias formas de atuar no mercado digital. Para quem não sabe, eu sou a primeira produtora do Brasil a ensinar várias formas de ganhar dinheiro em um único treinamento. E aí, depois de 4, 5 meses que eu estava trabalhando na Riachuelo, que a gente já tinha voltado a trabalhar, e trabalhando no marketing digital, eu já tinha feito 100 mil reais. E aí foi quando eu resolvi pedir demissão da Riachuelo, com o coração na mão, com super insegura, né? Mas eu resolvi pedir demissão da Riachuelo para viver do marketing digital. Por quê? Quando eu trabalhava na Riachuelo, esses 100 mil reais que eu ganhei, foi ali nas minhas horas vagas, porque a Riachuelo já consumia muito meu tempo, porque eu trabalhava até de noite, até 11h30 da noite, trabalhava final de semana. O ministro da Defesa, tá? Botou o pessoal para trabalhar. Nós não vamos aqui dar áreas de legalidade, nós queremos saber tudo. Se é para fazer comprovar que tem transparência, começamos a pedir documentos. E queremos, desde o começo, vamos reunir a equipe técnica do Comando de Defesa Cibernética com a equipe técnica do TSE. E começaram a não querer mais. Dado momento, o ministro Fachin falou, olha, eleições é questão para forças desarmadas e não armadas. Por que convidaram as Forças Armadas? Daí as Forças Armadas fizeram uma dúzia de sugestões. E daí fecharam a questão que 2 seriam negociáveis de acordo com a lei. Primeiro é checar as urnas no dia da votação. Começou a votação aqui, por exemplo, tem 10 urnas aqui. Começou a votação. Tá? Via sorteio, aqui, por exemplo, pega aquela urna, 8 da manhã, bota para cá, faz de conta que deu pane, bota a urna reserva lá e faz a votação normal. Do lado de cá, começam pessoas a votar sabendo que estão sendo filmadas. Ô, Igor,
Foi esse, porque assim, o que eu vi, o que foi pra mídia era que o exército queria filmar todo mundo votando. Negativo. A outra mentira, né? Igual a mentira do Barroso, que queríamos aprovar ano passado o voto de papel, como antigamente. Barroso mentiu. A PEC é bem clara. É o voto eletrônico, o voto impresso lá da urna eletrônica, para fazer a devida correção de papel. Bem, vamos lá. Eu voto e sai um papelzinho. Não, sai o papel. Você não bota a mão, você vê o papel lá e cai na urna o papel. Tá. Se você desconfiar, você pede a recontagem no município, no estado, no Brasil todo. E tudo bem, sem problema nenhum. Bem, daí o que aconteceu? É que eu parei aqui. A questão da filmado. Acabou às 5 da tarde, o cara aperta um botão, sai aquela tripa, né? Das urnas e bota no quadro. E vai sair uma tripa dessa urna também aqui, que são 600 e poucas urnas, de acordo com a lei, para você fiscalizar. Então, o que acontece? De acordo com a filmagem, tem que estar de acordo com a tripa. A lei prevê esse tipo de coisa? Prevê, sim, entre outras coisas. Nós aqui estamos fechando a porta da cozinha e da sala. As Forças Armadas pediram isso. Foram convidadas, não se intrometeram no processo eleitoral. Tá? O TSE, até o momento, não aceita isso daí. Não aceita por quê? Mas as Forças Armadas também não impuseram nada? Não temos o poder de impor. Apresentamos as sugestões. Agora, a gente não vai participar de figuração. Eu te pergunto, por que são convidados observadores internacionais para ver as eleições aqui? Eles iam fazer o quê aqui? Se fosse o voto no papel, como antigamente, ele vai ver, abriu a urna, contou, tudo bem. Mas informatizado, vamos fazer para o quê aqui? Mesmo nossos técnicos, se não fizer isso, a inspeção da urna no dia da votação, tá? A gente não tem como fiscalizar nada. Então, esse primeiro momento é quando, 5 da tarde, essa urna aqui, dessas 600 urnas, que foram pelo Brasil todo, que foram colocadas aqui, quando tu apertar o botão, como foi filmado, você vai saber como você votou, que é forma aleatória, tem que dar o mesmo valor lá. Por que o TSE se nega a fazer isso aí? Daí você vai para a apuração. O que diz a lei na apuração? É um ato público. Como é que é feita? Tem gente que desconfia da Mega Sena. Como é que é a apuração da Mega Sena? Eu quero falar com a Daniela, perto da Caixa, tá? Para a gente ver se leva algumas pessoas para ver uma apuração da Mega Sena na quarta e no sábado. Tem gente que desconfia. É público isso? Não, a apuração da Mega Sena não é público. Eu estou mostrando... Não, mas eu estou falando A apuração tem que ser público. Se é numa sala cofre, não é público. 20 e poucos servidores apuram lá dentro. Eu vou chegar lá, que o negócio é grave. Tá? Como é que é a apuração da Mega Sena? Às 19 horas, para de quarta ou de sábado, todo mundo jogou, parou. O nego faz um tal de hash. É um backup. Está aqui nesse computador, estão lá 300 milhões de apostas, né, no Brasil todo. O nego faz uma cópia, leva para outro computador na outra sala. Esses computadores não têm qualquer ligação entre si. Então temos 2 computadores com os 300 milhões de volantes lá dentro. E daí, às 8 horas, uma hora depois, se faz o sorteio. E daí começa simultaneamente a apurar o sorteio. Não tem como você ter um bilhete premiado aqui e não ter lá. Fraude. A não ser que você suborne lá 20 servidores. Ninguém quer se expor. Tá? Tem uma carreira, tem a tua honra, a tua dignidade, tem a sua honestidade, não quer. A apuração nossa é na sala cofre, ninguém entra lá. Sala cofre, ninguém entra. Eles ficaram bravos que se falou no passado em sala secreta. Não é secreta, não. É sala cofre. Tá? Então, o que acontece? O que as Forças Armadas sugeriram? O mesmo duto que alimenta a sala cofre, chegando sessão por sessão do Brasil todo, que entre numa sala do lado da Comissão de Transparência Eleitoral. Ali vai estar o AB, vai estar a Polícia Federal, vai estar a Força Armada, vai estar a CGU. Para quando acabar a apuração, ter o resultado lá exatamente igual daqui, igual a Mega Sena. Por que eles não querem? A gente chama de apuração simultânea. Por que não querem? Agora, o que o seu Fachin fez? É uma redundância, ela me parece... Pois é, assim, se foi isso que está sendo proposto, assim, eu também não sei por que não querem. A gente começa a desconfiar, né? E não é bom você desconfiar. Eleições não é minha, do Executivo, não é do Legislativo, não é do Judiciário, não é do TCU, não é do TSE, é do povo. Você tem que ter o direito de saber que o teu voto foi computado para aquela pessoa, não interessa Com certeza. Quem foi aquela pessoa. Então, quando eles nos procuram e bota as Forças Armadas
na Comissão de Transparência Eleitoral. E quando você apresenta as soluções, as sugestões, não quer acolher, porque as Forças Armadas fez um trabalho desconfiado, você não merece credibilidade. Espera aí. Por que não aceita a equipe técnica das Forças Armadas conversar com a equipe técnica do TSE? Mas, presidente, em 2018, a gente teve um cenário no segundo turno que ele foi meio... a grosso modo, ele foi... o senhor ganha as eleições com um pouco mais de 1/3, o segundo lugar fica com um pouco menos de 1/3, a gente tem mais ou menos 1/3 de pessoas que não quiseram votar. Ou votaram nulo, votaram em branco, qualquer que seja. Mas mesmo assim o senhor ganha. Então, não era um cenário ainda mais fácil de se manipular para, por exemplo, porque assim, pelo que o senhor está falando assim, a ideia que passa é eles não me querem aqui e vão fazer de tudo para algum outro candidato ganhar. Então, mas em 18 você ganhou. Olha, eu não quero aqui fazer ilações. Tá. Por que o inquérito de 2018 não foi fechado até hoje? Bom, também não sei. Pô, pelo amor de Deus, completando 4 anos. Pô, o TSE informou. Giuseppe Giannini assinou embaixo. Os hacks ficaram aqui de final de fevereiro, começo de março, até o segundo turno. Tá? Os logs foram apagados. E as Forças Armadas pediram agora, no último, já foi reiterado o ofício ao TSE, para fornecer os logs. Existe um governador ou algum ex-presidente, alguma coisa algum outro cara que compra essa briga? Não, só eu. Agora, até há pouco tempo, Roberto Requião, tá? Me ajuda aqui, pessoal. Brizola no passado, todo mundo queria o voto impresso. Uma candidata aí, o presidente, a Tebet. A Tebet falou em voto impresso no passado. O próprio Ciro Gomes falou isso também no passado. Rodrigo Maia. Todo mundo querendo o voto impresso. Passado longínquo? Não teve de longínquo até 2018. Tá? O próprio ministro Barroso. Olha só. O Rodrigo Maia foi o relator de uma proposta para o voto impresso. O presidente da Câmara era Eduardo Cunha. Bem, uma história muito complicada, bonita, mas pouco tempo aqui. Foi aprovado. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, como eu participei na confecção dessa emenda, o ministro Fux pediu para eu falar com ele. Eu fui falar com o ministro Fux. O que ele falou para mim? O deputado, vamos, em vez de ser tudo voto impresso, ao lado da urna eletrônica, eu estou querendo propor 5%. Eu falei, bacana. Agora que pulverize os 5%. Ele falou, não, vai ser pulverizado. E começaram a trabalhar, então, na confecção de uma impressora ao lado do voto eletrônico. O ministro Barroso, até tem vídeo dele, difundindo o voto impresso ao lado da urna eletrônica, falando, ao lado do confiável sistema eleitoral, temos agora esse outro, para que não haja mais dúvida da lisura do processo eleitoral. E o que aconteceu ano passado? Bem, depois o Supremo, por maioria, disse que era inconstitucional. Eu não sei por que inconstitucional o voto impresso ao lado do urna eletrônica. Não tem por que inconstitucional. Não tem cabimento isso aí. Foi decisão deles. Alguma coisa fez com que o Supremo, a maioria, votasse julgando inconstitucional isso daí. Inconstitucional. O que é uma coisa inconstitucional? É uma despesa que não pode ser feita e você fez. Tá? Contrário, você quer, por exemplo, aprovar a pena de morte. Tá na cláusula pétrea lá que pena de morte não pode existir no Brasil. Isso é inconstitucional. Tá? Agora, o que aconteceu no passado? A deputada Bia Kicis apresentou uma PEC para o voto impresso. O que aconteceu na iminência de ser colocado em votação na comissão? O ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados, fazendo política, o que é proibido, o que é crime para eles fazer política. Foi lá e constrangeu lideranças partidárias para não aprovar a PEC. O que no dia seguinte as lideranças partidárias fizeram, a maioria delas? Trocou os integrantes da comissão, botando deputados para votar contra a PEC do voto impresso. E tanto é que nós perdemos na comissão. Daí que o Arthur Lira fez? Resolveu, como não era, podia até encerrar ali, resolveu, não, vamos dar outra chance. Levou para o plenário. No plenário nós ganhamos a votação pelo voto impresso, mas não conseguiu 308. Voto impresso, o senhor está dizendo esse ao é lado híbrido. da urna eletrônica, que você não bota a mão no papel, nem leva o papel para casa. Você vê no revisor,
Você concordou que está na tela aqui, viu no visor, aperta o botão, cai na urna aquele papel. O senhor tem consciência que não é isso que a população brasileira fica sabendo? Ela fica sabendo distorcido. Quando a própria imprensa me chama, só falta me chamar de mentiroso, falando que eu estou atacando a democracia. Uma das principais coisas que, por exemplo, quando a gente vê discurso do Lula, quando a gente vê alguns jornalistas e tal, eles estão falando que o senhor, na verdade, é um atentado à democracia. De uma forma geral. O que nós queremos? O que as Forças Armadas querem? Já que foram convidadas. É mais uma camada de transparência. Por que são contra? Qual o problema da gente pegar 600 urnas por sorteio pelo Brasil e fazer esse teste filmando aquela urna por lado de cá? Por que é contra? Porque um programa malicioso pode estar dentro daquele computador. É que eu falei na Febraban hoje. Por que vocês gastam uma fortuna, né, dessa guerra cibernética para evitar que hackers transfiram contas ou saquem dinheiro de vocês? E os caras falaram para mim lá, olha, gastamos uma fortuna realmente. Não, eu fiz uma brincadeira, olha, tem um órgão em Brasília que o sistema é impenetrável, é inviolável, é inexpugnável. Aí o pessoal sorriu. Pô. Sim. Olha, agora você pode ver. Vamos lá, uma coisa importante. O presidente Bolsonaro se reuniu com embaixadores para criticar a urna. Não. Eu me reuni com os embaixadores para mostrar o inquérito de 2018, que não tem qualquer classificação sigilosa. Mente Barroso e mente Fachin ao dizer isso. Nossa, porque eu estava criticando as urnas eletrônicas. Espera aí, vamos lá. Tá. Vamos lá. O que eu mostrei foi o inquérito de 2018. Tá? Agora, o que aconteceu 2 meses antes? O senhor ministro Fachin, presidente do TSE, se reuniu com 75 embaixadores ou representantes. Quem trata de política externa sou eu, presidente da República, junto com o meu ministro lá das Relações Exteriores. Ele se reuniu com 70 e poucos embaixadores, falou da urna eletrônica, uma maravilha. É tão bacana que nenhum país do mundo quer essa urna nossa, a não ser Bangladesh, Butão e mais um outro perdido por aí. Tá? E falou no final, olha, quando, por ocasião do final das apurações, vocês, embaixadores, devem imediatamente se dirigir aos seus respectivos chefes de Estado e reconhecer o ganhador das eleições. Só faltou ele falar que era o Lula. Esse foi que o Fachin falou. Daí eu repus a ordem na casa. Falei do inquérito de 2018, como eu conversei com você aqui. Que nós queremos a transparência, porque a fama minha lá fora é de golpista. Não quer aceitar o resultado das eleições. Nós queremos eleições transparentes, limpas. Se o Lula está na frente, ganhando o primeiro turno, por que não aceitar essa outra camada de transparência para o Lula ganhar, para evitar que alguém derrote o Lula na fraude? Por que não? Suspeito o negócio, né? O senhor vê no horizonte aí alguma possibilidade de que haja esse tipo de mudança nas eleições? Porque eu estou esperando, eu acho que dá para a gente negociar isso aí, tá? As Forças Armadas junto lá no TSE. Uhum. Apesar de nós termos reiterado o ofício pedindo informações, esclarecimentos, tá? Que nós não queremos ser uma moldura nas eleições. Eu falei do caso de São Paulo para você agora há pouco. Uhum. Pode acontecer? Pode. Você achar um grão de areia que eu joguei em Copacabana? Pode achar? Pode. Tá? E tem mais coisas também que você... Entendi. Não, mas a gente não quer polemizar esse assunto, não queremos uma transparência, mais nada. As Forças Armadas não estão se intrometendo nas eleições, foram convidadas. E se foram convidadas, elas querem mostrar, né, que nós participamos da Comissão de Transparência Eleitoral e você pode acreditar no resultado que tem, desde que se aceite isso. Não tem despesa. A despesa é nossa. O senhor já parou para pensar como é que seria um resultado adverso nas eleições? O que você ia fazer? Olha, a gente não pode concluir uma eleição sob o manto da desconfiança de